Fala galera, beleza? Sou o Arthur da Tebão Suspensões e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do controle iSystem LED no bloco de 8mm, no bloco Premium, no bloco V3 e em blocos de outros fabricantes. Vamos lá? Começando aqui pelo que você vai receber. Essa é a caixa para quem tem um bloco de outro fabricante, ou 8mm ou Premium. Você vai estar recebendo o cabo de carregamento do seu controle, você vai ligar ele na central 3 em 1 e levá-lo até o painel para fazer o carregamento do seu controle. Temos aqui também o seu controle iSystem LED, como vocês podem ver, ele vem num plástico de proteção e além desse plástico ele tem uma película sobre os comandos dele para uma proteção. Então temos aqui o controle iSystem LED e nessa outra caixinha temos a central 3 em 1, que é a que vai fazer o seu controle LED conversar com o seu bloco de válvulas, seja ele Tebão, seja ele de outro fabricante, seja ele o bloco de 8mm ou o bloco Premium. A instalação é muito simples. Você vai acompanhar também o chicote aqui caso você não tenha o seu passado. E eu vou mostrar agora para vocês como é feita essa instalação. Vamos lá? A instalação no bloco de 8mm é bem simples. Com a central 3 em 1 em mãos, você vai fazer a conexão do chicote do bloco e feito isso terá 20 segundos para pressionar os dois botões de subida dianteira individual, para assim calibrar o seu controle iSystem LED. No bloco Premium ou bloco de outro fabricante, o processo será o mesmo. Com a central 3 em 1 em mãos, você vai fazer a conexão do chicote do bloco na central e terá 20 segundos para pressionar os botões de subida dianteira individual e assim realizar a calibração do seu iSystem LED. Bom galera, agora eu vou mostrar para vocês que já possuem o bloco V3 o que você vai estar recebendo na sua casa ao fazer a aquisição do seu iSystem LED. Essa vai ser a caixa que você vai receber e temos aqui primeiramente o seu iSystem LED com os plásticos de proteção. Ele também vai uma película sobre os comandos dele para evitar de que risque o controle, beleza? Nessa outra caixa temos a nova placa que você vai substituir do seu bloco V3. Essa placa é bem similar à que vocês já têm instalados no seu carro. A única coisa que você vai fazer é tirar o chicote e plugar na nova placa, beleza? Vocês podem ver que aqui ela tem a saída USB para você fazer a conexão do carregamento do controle e aqui os chicotes, caso você precise ou não tenha passado, beleza? Vou guardá-la aqui. Temos aqui também a sua nova caixinha. Por que você vai receber uma nova? Porque essa tem aí o espaçamento para o USB, beleza? Então, ao fazer a instalação, você vai posicionar aqui, ligar o chicote tudo bonitinho, conectar o cabo USB e levá-lo até o painel do seu carro para fazer o carregamento do seu controle. Então você vai receber uma caixinha para o bloco de válvulas, o seu iSystem LED, o cabo de carregamento do controle e a nova placa. Agora eu vou mostrar para vocês como é feita a instalação e a calibração do controle iSystem LED no bloco V3. Primeiro passo, você vai soltar os parafusos de fixação da tampa da carcaça do bloco. Em seguida, você vai soltar os dois parafusos de fixação da placa para assim poder removê-la. Feito isso, você vai soltar os parafusos de fixação da carcaça do bloco para assim poder substituir pela carcaça nova. Reposicione todos os parafusos de fixação da carcaça e conecte a nova placa. Lembrando que antes de ligar a nova placa, se atente à ordem dos chicotes. O lado que vai o nipple é a parte que sobe e a oposta a que desce. Na placa está escrito onde deve conectar o de subida e o de descida, para não inverter a ligação. Feito isso, o processo de instalação é basicamente o mesmo. Você vai fazer a ligação do chicote no bloco V3
e terá 20 segundos para pressionar os dois botões de subida individual dianteira para ser feita a calibração e reconhecimento do seu controle iSystem LED. Começando aqui pelos comandos do controle. O que seriam esses comandos aqui? Aqui seriam as rodas dianteiras, aqui as rodas traseiras e aqui roda por roda. Seria a roda dianteira esquerda, roda dianteira direita, roda traseira esquerda e roda traseira direita, beleza? Então se você quiser trabalhar a roda por roda, você consegue, ou frente e traseira. Vou baixar aqui a traseira direita para vocês verem. Vocês podem ver aqui, ó. Abaixou a traseira direita, vou mostrar o lado esquerdo para vocês agora. E o lado esquerdo permaneceu alto. Vou abaixar o lado esquerdo agora. Podem ver que abaixou só o lado esquerdo. E por fim, eu vou subir a traseira inteira com o comando das duas rodas. Vocês podem ver então que aqui eu trabalho as rodas individualmente. E aqui nos comandos do meio eu trabalho a frente por igual e a traseira por igual, as duas rodas juntas. Aqui embaixo temos o autoajuste. Para que serve o autoajuste? O autoajuste, quando selecionado, se você tiver sensores de posição, ao acrescentar ou tirar peso do carro, automaticamente ele vai se nivelar na altura que você programou, seja ela 1, 2 ou 3. Então o carro vai se manter sempre nivelado e na altura que você deixou. Como eu mostrei para vocês aqui agora, eu abaixei só o lado direito e depois o lado esquerdo. Se eu tivesse sensores de posição com o autoajuste ligado, no que eu abaixei o lado direito, automaticamente ele já ia voltar para a posição inicial, sem a necessidade de eu ter que fazer a nivelação manualmente ou frente e traseira. Temos aqui também a opção Pulse. A opção Pulse, o que vai ser a opção Pulse? Se você quiser fazer um ajuste fino na suspensão, milimétrico por pulsos, aqui por exemplo, ó. Entendeu? Agora eu vou desselecionar o Pulse e abaixar um pouco mais. Vocês podem ver que ela desce mais sem o Pulse selecionado. Aqui temos o comando também todo baixo. O que seria esse comando? Você chegou em algum lugar, estacionou o carro, chegou num evento, quer zerar as bolsas para deixar o carro em exposição, socado no chão, você vai segurar esse botão e automaticamente ele vai abaixar inteiro. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como fazer a conexão do celular com o sistema de suspensão. Você vai abrir o aplicativo do iSystem e ele vai fazer a busca de todos os dispositivos disponíveis. Você vai selecionar aqui o primeiro, que geralmente é o mais próximo. Conectado com sucesso. Apareceu essa mensagem, você vai lá no cofre do motor e retirar o fusível do controle por 2 segundos. E isso nesse caso desse carro aqui que está com o bloco de válvulas embaixo do carro. Se você tem um bloco de válvulas acessível, você pode tirar o chicote de alimentação ao invés de remover o fusível. Bom, beleza, removeu o fusível, aguardou 2 segundos, você vai novamente posicioná-lo aqui dentro. Feito isso, vamos retornar lá para o aplicativo. Retorno ao aplicativo, continuar, e ele fez a busca novamente. Selecionou o iSystem e automaticamente ele conectou. Aí vocês já podem ver aqui, ó, subir a frente dele. Vocês podem ver que a interface do aplicativo é a mesma do controle, certo? Agora vamos entrar aqui nas configurações e você vai ter aqui sincronizar, iluminação, tempo, luz de fundo, configurar memória, tipo de controle, plano de fundo, vibrar, manter tela ligada e manual de instalação. Lembrando que para fazer qualquer alteração no controle LED, você tem que estar com ele plugado no cabo USB. Fez a conexão no cabo USB, você pode fazer as alterações como, por exemplo, a luz. Vocês podem ver aqui que a luz está a de background branca e a de seleção vermelha. Vamos fazer a alteração aqui no aplicativo agora. Vem aqui iluminação, backlight. Vamos selecionar azul mesmo, só para... E comandos especiais, põe verde. Automaticamente vocês podem ver que o controle acendeu já na nova cor. Não sei se está conseguindo ver aí, mas agora o background ficou azul e a luz de seleção verde. Vamos mudar aqui os comandos especiais novamente. Vou colocar na cor vermelha. Salva aí, Ricardo. Vocês podem ver, automaticamente o controle acende, já feita a alteração. Então você tem que estar sempre com o cabo USB plugado. E feita a alteração da iluminação, o controle acende sozinho. Muda aí pra galera ver, Ricardo. Põe rosa. O controle já acendeu com a nova cor.
beleza? Vamos agora para as outras funções. Tempo luz de fundo. Esse tempo luz de fundo é quanto tempo o controle vai ficar aceso. Posso deixar aqui, por exemplo, 2 minutos. Salvar. O controle vai ficar 2 minutos com essas luzes acesas, a luz de background e a luz de seleção. Nós recomendamos deixar por volta de 10 segundos para você fazer apenas as suas alterações e economizar a bateria. Tem aqui essa luz de indicação da bateria, ó, vocês podem ver que ela está verde. Verde significa que está todo carregado o controle, amarelinho significa que a bateria está na metade e vermelho indica que o controle necessita ser carregado, beleza? Aqui, configurar memórias, caso você não tenha os sensores de posição, você consegue fazer o ajuste de cada bolsa por pressão de ar, beleza? Plano de fundo. O que vai ser o plano de fundo? Plano de fundo, você vai selecionar uma imagem do seu celular, seja do seu carro, namorada, namorado, para colocar aqui atrás dos comandos do aplicativo iSystem, beleza? Então você pode pôr qualquer imagem como papel de parede. Voltando aqui nas configurações. Vibrar. Esse vibrar, toda vez que você pressionar algum comando no aplicativo, o celular vai ter uma leve vibração para mostrar que foi selecionado aquela função. E aqui também manter tela ligada. O que seria manter a tela ligada? Para manter, da mesma forma que tem o tempo de luz de fundo no aplicativo, ele vai deixar, vamos supor, 1 minuto o tempo de luz de fundo. Manter a tela ligada aqui no aplicativo seria o quê? Nada mais do que quando você estiver com a interface do iSystem aberta, o celular vai se manter aceso por todo momento. Ele não vai apagar até que você feche o aplicativo. E o manual de instalação, caso você tenha alguma dúvida e queira dar uma olhada, está à disposição também. Beleza? Basicamente é isso. Eu vou mudar a alteração aqui da luz. O painel desse carro é branco com vermelho. Vamos colocar o backlight branco. Mais um. E o comando especial vermelho. Vocês podem ver que automaticamente o controle já fez a alteração das cores. Lembrando, galera, que o processo de calibração do controle com a central é o mesmo. Você vai retirar o chicote de alimentação do bloco ou o fusível lá do cofre do motor. Segurar os 2 botões de subida, os 2 juntos. Segura os 2 botões juntos e aguarda 2 segundos. E está feita a calibração do seu controle iSystem eLED.